Bom dia, gente! Bom dia para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo nesse domingo. Hoje é dia do Senhor e nós estamos aqui em mais um domingo na nossa EBD na TV. Essa foi a forma que a gente encontrou de continuar estudando a Bíblia, mesmo nesse momento em que a gente não pode estar junto lá na casa de Deus, lá na igreja. Mas o domingo é um dia especial que nós temos para adorar o nosso Deus e aprender mais da palavra dele, da Bíblia. Então tá todo mundo pronto para o nosso dia de hoje? Que a gente vai ouvir história, a gente vai aprender mais sobre uma história muito bonita que está na palavra de Deus e que vai falar para a gente sobre a proteção que só vem do nosso Senhor. Eu acho que alguns de vocês já conhecem essa história, mas agora ela vai fazer muito mais sentido. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Mas antes da gente começar tudo, o que a gente sempre faz? Oração. Eu acho que você respondeu isso aí do outro lado. Então, para a nossa oração, a gente pega 5 dedos nessa mão. Pegou 5 dedos? Pega 5 dedos nessa mão. 5 dedos nessa outra mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Muito bem, feche seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo domingo que o Senhor nos deu para aprendermos mais da Tua palavra, a Bíblia. Que o Senhor abra o nosso coração para entendermos o que o Senhor quer nos passar hoje e que nós possamos passar o domingo te adorando e te agradecendo pela Tua proteção. Obrigada por Jesus Cristo que morreu em meu lugar. Em nome dele que nós oramos agora. Amém. Muito bem, gente. Antes da gente passar para a história, eu quero todo mundo bem animado, porque a gente vai cantar. Quem aí gosta de cantar? Eu amo cantar. E para a gente cantar essa primeira música, quero todo mundo pegando o sabão. Pega o sabão. Tó. Pega o sabão aí. Segura o sabão. Segurou seu sabão? Tá com o sabão aqui? Muito bem. Então, quando eu contar 3, quero todo mundo cantando bem alto comigo. 1, 2, 3. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Muito bem, espero que você tenha cantado bem forte, bem bonita essa música aí do outro lado. Agora, para nossa outra musiquinha, a gente vai precisar de uma outra coisa, que é um telefone. Todo mundo faz o telefone aí. Cadê? Telefone. Pegaram o seu telefone? Então, 1, 2, 3. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Muito bem, gente. Quero ver quem tá cantando bem bonito aí em casa, viu? Depois eu vou perguntar pro papai e pra mamãe. Pra nossa última música antes da história. Ela é uma música que vai ajudar a gente a se concentrar no momento que vai começar agora. A música fala bem assim, ó. 1, 2, 3. Escutando, pois Jesus nos fala. Escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando. Ele é quem vai nos defender. Muito bem, gente. Ó, passando dessa parte das músicas agora, quero todo mundo abrindo bem os ouvidos. Cadê os ouvidos? Tá aí os ouvidos? Todo mundo abrindo bem os ouvidos
escutar para ouvir o que Jesus vai nos falar hoje por meio dessa história que está lá na Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1 e 2. Então, depois que eu terminar de contar, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, todo mundo pode se reunir para ler a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, para conhecer dentro da Bíblia essa história linda que eu vou começar a contar para vocês agora. Bom, antes de começar a contar a história, eu vou mostrar algumas coisas para vocês e eu quero que você, aí da sua casa, me responda se você sabe o que são essas coisas e para que elas servem. Tá bom? Combinado? Então, eu vou mostrar a primeira coisa aqui para vocês. Olha só. Quem sabe o que é isso? Uma luva? Olha, se você falou uma luva, tá certíssimo, mas ela não é uma luva de lã, né? Assim, para proteger a gente do frio. O que será que ela faz? Para que serve essa luva? Se você falou, ou se você sabe que essa luva tá lá na cozinha, onde a mamãe ou o papai usa para tirar alguma coisa do forno, você está certo. Essa aqui é uma luva que a gente usa para poder proteger a nossa mão quando a gente vai levar ou tirar alguma coisa do forno. Mas por que a gente faz isso? Porque se a gente pegar na bandeja ou naquela assadeira onde está um bolo de cenoura com calda de chocolate gostoso, que tá quente, o que vai acontecer com a mão? Ai, vai queimar, vai virar uma bolha, vai doer muito. Então, essa luva aqui tá lá na cozinha porque a mamãe ou o papai, ou a vovó ou o vovô, usam para poder tirar alguma coisa que tá muito quente ou do forno ou do micro-ondas. Ela protege a nossa mão de uma queimadura. Muito bem, gente. Vou mostrar outro objeto agora para vocês. Outra coisa. Quem sabe o que é isso aqui? Ah, isso mesmo. É um protetor solar. E para que serve o protetor solar? Exatamente. O protetor solar, ele serve para nos ajudar a proteger a nossa pele do sol quente. Quando a gente está na praia, quando a gente está na piscina, a gente não pode ficar exposto no sol, a gente não pode ficar lá no sol quente, principalmente aquele sol ardido depois do almoço, porque senão o que acontece com a gente? Vai ficar todo vermelho, todo ardido, vai ficar com muita dor, não vai conseguir nem dormir. Então, o protetor solar, ele existe para proteger a nossa pele contra o sol forte, para a gente não ficar queimado. Muito bem, tenho mais um aqui, que eu acho que esse daqui vocês conhecem. Peraí, vamos ver se funciona. Eita lasqueira. Vou até aqui, ó. O que é isso aqui? Muito bem, um guarda-chuva. E para que serve o guarda-chuva? O guarda-chuva serve para nos proteger da chuva. Exatamente. Então, quando tá chovendo bastante, tá aquele temporal caindo, a gente abre o guarda-chuva e a gente não fica molhado. A gente não vai molhar nossa roupa, o nosso cabelo, as nossas coisas. Mas ele também serve para nos proteger de mais alguma coisa também, não é verdade? O que é? Do sol. Quando tá um dia muito ensolarado, além do protetor solar, a gente pode também usar o guarda-chuva para proteger a nossa cabeça daquele sol quente, não é verdade? Então, o guarda-chuva também é outro objeto que nos ajuda a nos proteger. Exatamente. Vou fechar agora no guarda-chuva. Bom, pessoal, por que eu mostrei todos esses objetos aqui? Porque todos eles nos ajudam a nos proteger, que nem eu falei para vocês. São objetos que nos protegem de coisas que podem nos fazer mal, que podem nos colocar em perigo. Só que hoje a gente vai aprender uma história que vai mostrar para vocês que somente o único e poderoso Deus é aquele que pode nos proteger de qualquer perigo, seja onde a gente estiver, quando a gente estiver, e mesmo se nós estivermos sozinhos e sem nenhuma dessas coisas que nos ajudam a nos proteger. E essa história começa num lugar lá
atrás, muito tempo atrás, num lugar chamado Egito. Quem aí já ouviu falar do Egito? Eu já ouvi falar do Egito. O Egito era um império imenso, cheio de pirâmides, onde viviam muitas pessoas. E ele era um império muito poderoso. Muito poderoso. Era o maior que existia na Terra. Vamos fingir, vamos imaginar que esse jarro aqui é o Egito, tá bom? O arroz é o povo do Egito, são os egípcios. Os egípcios, isso mesmo. Então, vocês estão vendo aqui que tem bastante arroz, ou seja, tem bastante egípcios que viviam lá na terra do Egito. Só que vocês também estão vendo um grãozinho diferente aqui, não estão? Então, sabe quem representa esses grãozinhos diferentes aqui? O povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, amado por Deus, que estava morando lá no Egito. Se você for no capítulo 1 do livro de Êxodo, você vai entender muito bem como que o povo foi parar lá no Egito. Saiu da terra de Israel e estava morando lá no Egito. Bom, o povo do Egito, que nem vocês viram aqui, era muito menor do que os egípcios. Então, tinha bastante egípcio e tinha algumas famílias do povo de Deus, do povo hebreu, morando lá com eles. Só que Deus abençoou tanto o seu povo, que começou a acontecer uma coisa, que eu vou mostrar para vocês. Então, o povo de Deus estava morando lá no Egito, junto com os egípcios. Só que tinham muito mais egípcios do que os hebreus lá no Egito. Obviamente, né? Só que Deus abençoou tanto o povo dele, que as pessoas começaram a ter, os hebreus, o povo de Deus, começou a ter muitos filhos, muitos bebês. Olha só o que aconteceu. Eles tiveram muitos filhos e não parava de nascer criança do povo de Deus lá no Egito. Olha só. Não parava. E aí, quanto mais o povo de Deus crescia lá na terra do Egito, mais o rei do Egito, chamado Faraó, ficava muito bravo e muito preocupado. Sabe por quê, gente? Porque o Faraó começou a pensar que se o povo de Deus, os hebreus, que estavam morando lá na terra do Egito, fossem mais numerosos do que os próprios egípcios, o que ia acontecer? Faraó pensou que o povo de Deus ia começar a mandar nos egípcios. E eles iam ficar mais poderosos do que os próprios egípcios, do que o próprio Faraó. Então ele viu que a nação de Israel, o povo de Deus, estava crescendo, estava aumentando. Aumentando tanto que chegou a ponto da população do povo de Deus, olha só, começar a ficar quase igual à população do Egito. Porque Deus deu muitos filhos para o povo do Egito. E eles não paravam de nascer. Então, Faraó ficou muito bravo, muito preocupado. E ele fez uma coisa terrível com o povo de Deus. Faraó ficou preocupado, ficou com raiva e transformou o povo de Deus, os hebreus, em escravos. Você sabe o que é um escravo? Escravo são aquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar, não recebem nenhum dinheiro e eles não podem sair do lugar onde eles trabalham. Eles não são livres. E o povo de Deus, por Deus ter abençoado, ter dado muitos filhos e eles cresceram tanto na terra do Egito, que Faraó, com a maldade no coração, ficou com medo deles ficarem mais poderosos e transformou o povo de Deus em escravos. Ou seja, agora Faraó era dono dos hebreus. Só que Deus continuou abençoando o povo de Deus, mesmo ele se tornando escravo na terra do Egito. E deu mais filhos. E como eles não paravam de nascer, Faraó teve uma outra ideia. Só que essa ideia é muito triste, mas eu vou ter que contar para você. Tá lá no capítulo 1 e 2 de Êxodo também. Ele pediu para que todos os meninos
que nascessem do povo de Deus fossem mortos assim que eles nascessem. Ou seja, Faraó mandou matar crianças, mandou matar bebês, porque ele não queria que o povo de Deus crescesse e se tornasse numeroso lá na terra do Egito. E aí começa a nossa história, dentro desse cenário bem ruim, onde o povo de Deus era escravo e agora também estava debaixo dessa ordem triste, onde as famílias teriam que perder os seus bebês meninos quando eles nascessem ainda. E aí começa a nossa história, porque nós vamos conhecer uma família, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa família, acho que dá para ver, né? Essa família é uma família do povo de Deus. O papai se chama Amrão. É esse aqui, ó. A mamãe se chama Joquebede. E eles têm 2 filhos. A menina chamada Miriam e o menino chamado Arão. Essa família era hebreia, ou seja, é uma família do povo de Deus que vivia lá no Egito. E você tá vendo que as caras deles, os rostos deles estão cheios de preocupação? Eles não estão muito felizes, não é verdade? Sabe por que eles estão preocupados? Porque tinha mais uma pessoa nessa família. Este é o nenenzinho que tinha nascido na família do povo de Deus, dos hebreus, que viviam lá na terra do Egito. E eles estavam muito preocupados, com muito medo, porque eles não queriam que o seu bebezinho morresse. Então, eles tiveram uma ideia, eles tiveram uma solução para esse problema, para salvar a vida desse bebezinho. O que eles fizeram? O que essa família fez? Eles construíram um cestinho, onde eles colocaram o bebezinho, tampou o cestinho. A Bíblia fala que eles tamparam o cestinho todinho com um material chamado betume, para a tampinha não abrir, ficar tudo bem lacradinho. E eles foram correndo para a margem do maior rio do Egito, chamado Rio Nilo, e colocaram o cestinho com o bebezinho lá na margem do rio. E aí, gente, o que vocês acham disso? Era um bebezinho indefeso que estava nas margens de um rio sozinho, sem ninguém, sem mamãe, sem papai. O Rio Nilo era cheio de perigos. Tinham os navios dos egípcios que navegavam lá o tempo inteiro. Imagina se eles encontram o cestinho e acham um bebê menino hebreu. O que vocês acham que eles iam fazer com ele? Iam matar, porque era a ordem do faraó, o rei do Egito. Tudo estava nas mãos de Deus. E Deus, vocês vão ver no final, tinha um plano magnífico para toda essa história. E a irmãzinha dele, a Miriam, acompanhando tudo atrás das plantas, bem quietinha. Até que o neném começou a chorar e alguém ouviu o choro. Sabe quem era? Era ninguém mais, ninguém menos do que a princesa do Egito, a filha do faraó. Será que ela era malvada igual ao pai dela? Bom, a princesa do Egito estava junto com as suas servas, indo pertinho do rio, até que ela ouviu o choro do nenenzinho e viu que tinha um cestinho. E quando elas abriram o cestinho, elas viram que tinha um bebezinho. E a princesa do Egito logo viu que esse neném não era egípcio. Ele era um neném do povo de Deus, dos hebreus. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Será que ela foi contar pro pai dela? Falar, pai, eu achei um bebê, agora a gente tem que matar ele. Será que isso aconteceu? Muito pelo contrário. A Bíblia diz que a princesa do Egito teve pena do bebê. E ela pegou o neném e ela logo gostou dele. Quando a Miriam, a irmãzinha do bebê, viu isso, ela foi correndo até a princesa do Egito e falou para ela assim, dama, a senhora precisa de alguém para cuidar desse nenenzinho? Porque esse choro deve ser de fome. Então, eu posso chamar uma pessoa para dar de mamar para ele e cuidar dele até quando ele crescer. A princesa do Egito olhou para Miriam e aceitou essa ideia que a Miriam tinha dado para ela. E adivinhem só quem que a Miriam foi chamar para poder dar de mamar para o bebezinho e para poder cuidar dele até ele crescer?
A mamãe dele, a Joquebede, sim. A Joquebede foi escolhida e foi aceita pela princesa do Egito para cuidar do bebê, que recebeu o nome de Moisés. Sabe por que Moisés tem esse nome? Porque ele foi tirado das águas. É isso que significa. Então, Moisés, pela graça e pelo supremo poder e proteção de Deus, voltou para os braços da mamãe dele. E Joquebede cuidou do Moisés até quando ele ficou maiorzinho. E aí ela cumpriu a promessa que fez para a princesa do Egito. E quando Moisés já estava maiorzinho, já estava mais criancinha já, ele voltou para a princesa do Egito, que o adotou como filho. E Moisés se tornou um príncipe no Egito. Com essa história, pessoal, a gente aprende que Deus tem um plano para tudo. Deus ama o seu povo. E a Bíblia diz que o gemido, aquele sofrimento todo, os choros de tristeza que o povo estava dando lá no Egito como escravo, Deus escutou. E Deus iria libertar o seu povo de toda aquela opressão, de todo aquele sofrimento. Por meio, sabe de quê? Do pequeno Moisés. Deus tinha um plano para a vida de Moisés e os planos de Deus não se frustram. Nenhum perigo tomou a vida de Moisés, porque Deus o ama, Deus ama a família dele, Deus ama o povo dele e ele iria salvá-los. O versículo para a gente memorizar está lá na Bíblia. Abra sua Bíblia agora. Pode abrir. Peça ajuda para o papai ou para a mamãe para abrir com você no livro de Salmos, capítulo 121, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Salmos 121, 1 e 2. 1, 2, 3. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora, o objetivo de vocês é memorizar esse versículo. Esse versículo fala tudo o que nós aprendemos hoje. Ele fala que o nosso único socorro, o único socorro que pode nos tirar de todo perigo, até aquele que nos dá mais medo, só pode vir do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é dono de tudo nesse mundo. E Deus nos ama, porque Ele colocou Jesus no nosso coração. Então, qualquer tipo de perigo, só Deus pode nos salvar. A Bíblia diz isso. E se a Bíblia diz, é porque é verdade. E a gente pode confiar nisso. Então, a lição de casa para vocês, junto com o papai e com a mamãe, é pegar este salmo, decorar ao longo da semana e também fazer uma listinha de todas as vezes em que vocês se sentiram assustados ou com medo e que vocês sentiram que Deus salvou, que Deus ajudou vocês. Pensem nisso, fiquem com essa reflexão e até semana que vem. Que Deus abençoe, amiguinhos!